13 de novembro, Café com Deus Pai. Ele é um bom Pai. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Quando esse versículo diz aqui que ele realiza os desejos daqueles que o temem, isso significa que ele realiza os desejos daqueles que o respeitam de forma prioritária, que ele realiza os desejos daqueles que o colocam em primeiro lugar e acima de tudo. Que temer aqui não significa ter medo. Temer significa ter absoluto e extremo respeito. Então, lendo mais uma vez esse versículo, o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e ele é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Aqui a palavra sinceridade vem da palavra sincero. Sincero vem de sem cera. Quando as pessoas que cuidam dos vasos veem que um vaso tem uma trinca, eles pegam a cera e passam na trinca para esconder aquela trinca. Então, usar a cera para esconder a trinca significa usar uma maquiagem, enquanto que sincero, que vem de sem cera, significa você deixar o vaso mostrando as suas imperfeições, deixar o vaso mostrando as suas trincas, as suas rachaduras. É a forma como nós comparecemos diante de Deus. Então o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade, de todos os que vão até Ele sem maquiagem, sem esconder os seus erros, confessando a Ele os seus pecados. E Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ou seja, daqueles que o reverenciam, daqueles que o respeitam, que o priorizam, que o colocam em primeiro lugar na sua vida. Ele ouve-os gritar por socorro e os salva. Salmo 145, versículo 17 até o versículo 19. Alcançar a vitória em nossa vida muitas vezes depende de um elemento crucial: o alinhamento dos nossos planos com os planos de Deus. Todos nutrimos sonhos que acalentamos em nosso coração. Contudo, a frustração e o desânimo frequentemente nos visitam quando esses sonhos parecem inatingíveis ou se afastam cada vez mais da realidade. Essa sensação de estagnação, mais vezes do que gostaríamos de admitir, surge do descompasso entre nossa vontade e os desígnios de Deus para nós. O que almejamos pode não ser exatamente o que Deus tem em mente. Como a criança que anseia por dirigir o carro do pai, mas o pai não permite, porque sabe que isso não terminaria bem, não recebemos certas, entre aspas aqui, chaves, antes do tempo certo ou sem a maturidade necessária, por mais que desejemos e por mais que nosso Pai nos ame. Ele, em sua sabedoria, sabe quando não estamos prontos para certas responsabilidades ou bênçãos, evitando assim
que nos prejudiquemos. Portanto, estar em sintonia com Deus, buscando entender e aceitar seus planos para nós, é fundamental. Isso exige oração constante. Veja que essa chave, essa informação, isso exige oração constante, reflexão e uma comunicação aberta com Deus. Significa uma comunicação em que você fala com verdade com Deus. Por que você, fazendo aqui um comentário, parando aqui um pouco na leitura, por que você está pedindo o que você está pedindo para Deus? Você está pedindo por uma questão egoísta? Por uma questão de vaidade? Ou o que você está pedindo tem um propósito? E esse propósito, a razão pela qual você quer tanto isso que você pede a Deus, tem sentido? Continuando aqui na leitura. Por meio dessa conexão, adquirimos a visão e a compreensão necessárias para que nossos caminhos se iluminem e nossos objetivos se alinhem com o propósito maior que Ele desenhou para cada um. Cuide de não se perder em desejos que não servem para você. Saiba que só em Deus você encontra a verdadeira satisfação e realização no que Ele tem preparado para nós. A frase de hoje é: a bondade de Deus se reflete no amor incondicional que Ele tem por nós. Lendo mais uma vez, a bondade de Deus se reflete no amor incondicional que Ele tem por nós. Então, Deus mostra a bondade dele no amor incondicional que Ele tem por nós. Independente dos pecados, independente das suas falhas, independente das críticas que você já escutou, talvez você tenha sido muito criticado, talvez você tenha sido muito criticada, talvez até mesmo os seus pais e os seus familiares criticaram ou criticam você, mas Deus, independentemente disso, Ele ama você de forma incondicional. Ele deseja que você fale com Ele e Ele quer mostrar os planos que Ele tem para você. Ele quer revelar para você mesmo, para você mesma, o propósito para o qual Ele criou você. Muitas vezes, muitas pessoas ficam no mundo pensando: para que eu vim a esse mundo? Mas você veio para ser amado, para ser amada de Deus. Você veio para cumprir um propósito de Deus. E às vezes, o seu propósito de receber muitas críticas é justamente ter uma comunhão e uma sintonia com Deus, que pela sua vida você vai ganhar os seus pais, os seus parentes e os que criticam você quando você sintoniza a sua vida com Deus e Deus manifesta a glória dele sobre a sua vida, fazendo você vencer barreiras e alcançar coisas que são inatingíveis. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito que aquilo que o olho não ouviu, que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, ou seja, nem passou pela sua imaginação, são essas as coisas que o Senhor reservou para aqueles que o amam. Aqueles que o amam significa aqueles que o colocam acima de tudo e em primeiro lugar. Então, se você coloca Deus acima de tudo e em primeiro lugar, Ele pode mostrar e fazer cumprir na sua vida aquilo que você nunca viu, que você jamais ouviu
e que você sequer imaginou, em termos de coisas extraordinárias que Ele tem a fazer sobre a sua vida. Em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, está escrito: clama a mim, e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Deus tem, pela bondade dele, poder, e ele quer mostrar para cada um coisas grandes e firmes que não conhecemos. Mas ele diz: clama a mim. Então, clamar significa falar, pedir com perseverança, com insistência. Significa que você precisa ter uma relação com Deus, uma relação de amizade, uma relação de intimidade, uma relação em que Ele é o seu pai e Ele é o seu melhor amigo. Como tem sido a sua vida de oração nesses últimos tempos? Você tem conversado bastante com Ele ou você tem gastado a sua vida falando sobre as suas dúvidas, os seus medos, os seus problemas, as suas dificuldades para as pessoas que não podem fazer nada para mudar essa situação? Comece a falar com Ele mesmo, porque Ele é o dono do mundo. Ele criou os céus e a terra, Ele criou você e Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele sabe tudo o que você fez, desde o seu nascimento, Ele sabe tudo a seu respeito e Ele sabe muito mais aquilo que você nem mesmo sabe a seu próprio respeito. Então fale com Deus, porque na oração constante Ele vai se revelar a você e vai dizer a você, Ele vai tomar você pela mão e vai dizer assim: meu filho, minha filha, o caminho é esse. Foi para isso que eu te criei, foi para isso que eu te formei e esse é o meu plano para a sua vida. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, está escrito que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Siga a Deus e procure saber o que Ele reservou para a sua vida como filho, como filha dele. Ninguém melhor do que o próprio Deus para mostrar a você mesmo, a você mesma, o caminho que Ele preparou para você. Essa é a mensagem de hoje. Hoje é o dia 317 de 365. Nós estamos nos últimos dias do ano e, nesses últimos dias, você pode pegar uma folha de papel e escrever assim: propósito de oração pelo final do ano e pelo próximo ano. As orações são sementes. Desde o dia 1º de novembro, nós convidamos as pessoas a realizarem os últimos dias do ano fazendo uma oração por si mesmas. Então você pode fazer uma oração assim. Quem já acompanha o canal e já está acompanhando desde o dia 1º de novembro, está fazendo isso. Talvez você caiu aqui nessa mensagem de hoje. Então, desde 1º de novembro, e no dia 1º de novembro nós dissemos, coloque 60 dias de oração pelo final do ano e pelo próximo ano. Mas você pode entrar nesse propósito hoje, que é dia 13 de novembro. Em todo momento você pode começar esse propósito. Comece o propósito orando, dizendo assim: faça uma oração pessoal, individual. Coloque uma oração pedindo a Deus: Senhor, me dá salvação, me dá saúde, me dá sabedoria, me dá entendimento da tua vontade,
me dá graça para que eu possa te seguir, ouvir a sua voz, entender o seu caminho para a minha vida e abençoa o meu trabalho, a minha empresa, o meu negócio, a minha família e que esse final de ano seja com muita proteção e a sua presença na minha vida e ao meu redor, na minha vizinhança, na minha cidade e nesse país. Vale a pena orar também pelo Brasil. É uma oração simples, onde você pede a Deus que esteja com você. Convide as pessoas da sua família para que cada pessoa da sua casa também faça essa oração. E depois, chame todas as pessoas da sua casa e façam uma oração em conjunto, dizendo que orem com as mãos dadas em família, dizendo: Deus esteja conosco. Abençoa a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Abençoa a nossa vizinhança, a nossa cidade, o nosso país. Abençoa o próximo ano. Abençoa tudo que virá nos próximos meses. Que o Senhor esteja conosco sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém. Faça isso porque você ora antes. Você lança semente antes, para que haja depois colheita por aquilo que você orou agora. Hoje a leitura bíblica é Provérbios capítulo 4. E a palavra-chave de hoje é bondade. Eu diria que a palavra-chave é a bondade de Deus, né? Porque não é só bondade, mas é uma bondade que vem de Deus sobre nós. Agora eu vou fazer mais um convite. Talvez você escutou essa mensagem e você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. A Bíblia fala que para você ter intimidade e relacionamento com Deus Pai, você precisa receber a Jesus como seu Salvador. O que significa isso? Todos nós temos pecados e nós precisamos que alguém nos limpe dos pecados, e esse alguém foi enviado por Deus para cumprir essa missão, que foi Jesus. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que crer nele tenha a vida eterna. Você precisa crer em Jesus como Filho de Deus para receber a vida eterna. A vida eterna significa estar para sempre com Deus. E a vida eterna começa aqui na terra. Quando você recebe a Jesus, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Ele começa. E você vai seguindo nesse relacionamento, e no momento em que você parte dessa vida, você continua com esse relacionamento na outra dimensão, na vida eterna depois da sua morte. Então, se você quer ter esse relacionamento de filho com Deus como Pai, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados agora. Me faz teu filho ou tua filha. Me concede o teu Espírito Santo para que eu possa entender a tua vontade na minha vida, nessa terra e até a eternidade. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração que você fez, você reconhece que Jesus morreu para nos dar salvação. Ele derramou o sangue dele numa cruz para que recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Quando você recebe Jesus, você se torna filho, filha de Deus.
Quando você é filho, filha de Deus, Deus derrama o Espírito Santo sobre nós. Esse Espírito Santo, ele fala conosco no dia a dia. Como que ele fala? Quando você vai fazer alguma coisa errada ou quando você está em um caminho errado, ele coloca uma inquietação, aperta o nosso peito, o nosso coração, tira a nossa paz e fala: por que você está fazendo isso? É um aviso dele, dizendo: saia desse caminho. Eu não te chamei para isso. E quando você tem dúvidas, você pode orar. E ele vai falando com cada um de nós com uma voz interna. Ele fala com frases curtas, dizendo: veja isso. E muitas vezes o veja isso ele coloca um vídeo do YouTube na sua frente. Às vezes ele diz: preste atenção nisso. De repente ele coloca uma mensagem que fala exatamente aquilo que você precisa ouvir naquela hora. Ele fala conosco quando nós vamos à igreja e ouvimos a palavra. Pela palavra de Deus, Deus fala conosco e o Espírito Santo diz: preste atenção nessa palavra. Ele também fala enviando nossos familiares, muitas vezes o pai, a mãe, o filho, um amigo, um parente vem e fala sobre alguma coisa que você está precisando ouvir. Então ele fala de várias maneiras, mas a principal, ele fala através de sonhos. Você pode pedir a ele: fala comigo através de um sonho. Você dorme e ele coloca um sonho com começo, meio e fim, mostrando o caminho que você deve seguir. A Bíblia fala que Deus falou com Daniel por meio de sonhos. Deus falou com José e com Maria a respeito do que fazer com Jesus para fugir da morte que Herodes queria matar Jesus. Então Deus fala, na Bíblia há muitos relatos de pessoas que tiveram sonhos que eram sonhos de Deus. Então o Espírito Santo está na sua vida. E por último, quando você recebeu a Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um juízo final. Quem estiver com o nome escrito no livro da vida vai alcançar o reino de Deus e entrar no reino de maneira direta. Os que não estiverem com o nome no livro da vida serão julgados pelo livro das obras e serão condenados porque escolheram esse caminho. Você que recebeu Jesus, escolheu estar com o nome no livro da vida para entrada no céu. Então, ore. A oração constante é o que dá intimidade com Deus. Quanto mais você conversa com alguém, mais você ganha intimidade com esse alguém. Com Deus também é assim. Quanto mais você fala com Ele, mais Ele fala com você. Quanto mais você lê a palavra dEle para saber a vontade dEle para a sua vida e cumpre essa vontade, mais Ele se revela e se mostra a você. Então, busque a Deus porque Ele tem uma bondade. Ele nos amou primeiro. Ele enviou o Filho dele para morrer por todos, para termos acesso direto a Ele. Ele está 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês e 365 dias por toda a vida, aberto para ouvir a sua oração, seja de madrugada, seja de noite, seja com lamentação, seja com alegria. Em todos os momentos ele ouve a sua oração. Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga deixou você na mão na hora em que você mais precisava. Mas Deus, ainda que uma mãe esqueça do seu próprio filho que mama, não esquece de você.
Ele cuida de você como a menina do olho dele. Isso está escrito em Salmo 17, no versículo 8. Que ele é aquele que guarda você como a menina do olho dele. E ele não dorme. O Salmo 121 fala que aquele que te guarda não dorme, ele não tosqueneja. Tosqueneja significa ele não tira soneca. Ele está sempre pronto e atento para ouvir a sua oração. Então, o que você está esperando? Fale com ele agora mesmo. Se ninguém ouve você, ele te ouve. Ele tem o amor incondicional. Ele nos amou primeiro. Então, ame a Deus, siga Ele, procure saber a respeito da vontade dEle. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo, que Ele nos ouve e que todas as orações devem ser feitas exclusivamente e diretamente a Ele. Você não precisa fazer nenhuma oração para nenhum anjo, santo ou imagem. A Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens são obras das mãos dos homens. Têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E todos aqueles que os buscam serão semelhantes a eles, ou seja, não terão resposta nenhuma. Mas aqueles que buscam ao Senhor receberão as respostas que Ele tem para aqueles que o buscam. Busque a Ele com sinceridade. Vamos ler aqui mais uma vez o versículo. Aqui, ó. Ele é um bom Pai. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Salmo 145, versos 17 ao 19. Então, vamos agora fazer a leitura bíblica. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 4. Antes da leitura, vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa mensagem em que o Senhor nos mostra a sua bondade, em que o Senhor nos mostra o seu amor incondicional, em que o Senhor nos mostra a relação de amizade que o Senhor tem com todos aqueles que te buscam com sinceridade. Então, pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos e as tuas filhas, derramando sobre eles o seu amor e a sua paz e a saúde e as bênçãos que vêm dos altos céus. Que o Senhor visite aqueles que se sentem solitários, aqueles que se sentem abandonados, aquelas que pensam que foram deixadas para trás, sem atenção, sem amor e que sentem que a vida está carregada e pesada. Eu peço que o Senhor agora derrame consolo e que o Senhor derrame força e graça para que entendam que o Senhor está bem perto, escutando e vendo tudo o que estão passando nesse momento. Pedimos que o Senhor agora liberte aqueles que estão presos em cadeias. Pedimos que o Senhor agora restaure a saúde dos que estão enfermos. Pedimos que o Senhor abra as portas de trabalho para os que estão desempregados. Pedimos que o Senhor traga uma luz para aqueles que estão com seus negócios em situações difíceis nesse momento. Pedimos que o Senhor derrame mais da sua graça e do seu amor para que os seus filhos e as suas filhas sintam esse amor e entendam que o Senhor está muito próximo e que quer trazer mudança na vida de todos. Faz dessa forma,
trazendo luz, clareza, iluminação, caminhos novos, portas abertas, libertação de vícios, derrubada de muralhas, derrubada de separações, divisões, contendas, desunião. Derruba tudo isso, trazendo a união, a reconstrução, a restauração, a renovação, a graça, a fé, a paciência, a mansidão, a humildade, para que todos recebam a graça e a luz e as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Visita quem recebeu ao Senhor agora, trazendo o direcionamento do caminho certo, para que consigam seguir o seu caminho eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Se você lembrou de alguma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, que sente que está só, que pensa que Deus não responde, que pensa que não há mais saída, compartilhe essa mensagem para que essa pessoa também possa ser alcançada para Deus. E se você não aceitou a Jesus ainda, volte o vídeo, faça a oração, receba Jesus, porque Deus tem muito mais para a sua vida. Ele quer manifestar a bondade dele sobre a sua vida. Só depende de você. Se você também lembra de alguém que ainda não recebeu Jesus, compartilhe essa mensagem para que a pessoa possa ouvir a mensagem e ter a oportunidade de receber a Deus na sua vida. E eu convido você agora a meditar em Provérbios capítulo 4, que é, como você está vendo aqui na tela, a leitura bíblica de hoje. Provérbios é um ótimo livro para aprofundar o conhecimento da vontade de Deus para nós. E Provérbios capítulo 4, ele é um capítulo muito especial, porque no capítulo 4, Salomão conta para nós como que Davi o ensinou e quais as orientações que ele recebeu de Davi como seu pai. Vamos agora então ler Provérbios 4. Vamos para Provérbios 4. Provérbios capítulo 4. Antes de fazer a leitura, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão e ele é um livro que foi escrito para trazer sabedoria, instrução, orientação, conhecimento para pessoas que são simples, para pessoas que são inexperientes. Então Salomão fala no capítulo 1 que ele escreveu esse livro para que as pessoas recebam entendimento para seguirem por caminhos melhores na sua vida. Por isso, o livro de Provérbios deve ser lido todos os meses. Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, dentro de um mês, você completa a leitura todos os meses. Nos meses com 30 dias, você pode ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. Em fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. E assim, lendo Provérbios e procurando pôr em prática todos os meses, você vai melhorando tudo na sua vida, porque Provérbios nos ensina como ter uma vida mais abençoada, uma vida melhor, uma vida conforme a vontade de Deus. Provérbios 4, Salomão vai nos dizer assim, versículo 1: Filhos, escutem o que o seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas. 2. O que eu ensino é bom, portanto lembrem dos meus conselhos. Então ele fala, escutem a orientação dos pais. O pai, às vezes a pessoa não teve pai, mas o pai é o padrasto, a madrasta, às vezes a pessoa foi criada só pela mãe.
Então, nesse caso, escute a sua mãe. Às vezes foi pelos avós, pelos tios, de repente foi criado num lar com pais adotivos. Pai aqui quer dizer a pessoa que ama você. Então escutem as pessoas que amam você e que querem o seu bem. Prestem atenção e vocês vão compreender as coisas. Versículo 2: O que eu ensino é bom, portanto lembrem dos meus conselhos. Versículo 3: Veja que Salomão começa a dizer: Quando eu era menino, filho único dos meus pais. Versículo 4: O meu pai me ensinava dizendo: Lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. O pai de Salomão foi o rei Davi. E o rei Davi foi um homem que seguiu a Deus fielmente. Então ele disse para Salomão: Faça o que eu digo e você viverá. E o que ele dizia para Salomão era a palavra de Deus. Versículo 5: Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. 6. Não abandone a sabedoria, e ela protegerá você. Ame-a, e ela lhe dará segurança. 7. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Então, aqui no versículo 8, ame a sabedoria, e ela o tornará importante. Abrace-a, e você será respeitado. Então, nós vemos aqui, ele disse, busque ter sabedoria. Busque ter conhecimento, instrução, seguir por conselhos, porque isso vai te trazer proteção e segurança. A sabedoria de fugir dos vícios, fugir do adultério, da fornicação, da promiscuidade, vai guardar você para que você tenha um lar, uma família, para que você tenha uma casa abençoada. Fugir dos vícios vai guardar a sua saúde. Fugir de lugares perigosos e do envolvimento com pessoas erradas vai trazer segurança para você e para a sua vida. Versículo 9. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. 10. Escute, meu filho, aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Aquele que segue pela sabedoria, cuidando das suas refeições, da sua alimentação, do seu sono, vai ter uma vida longa. Muitas pessoas estão comendo mal, comendo muitos lanches, comendo muita comida de rua e comendo bobagens, estão ficando com doenças, diabetes, hipertensão, que não precisariam ter essas doenças se cuidassem da sua alimentação. Versículo 11. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Versículo 12. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. 13. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Versículo 14. Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. 15. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. 16. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. 17. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. 18. Esse versículo 17, quando ele está falando aqui nesses últimos versículos sobre os maus, pode se referir àquelas pessoas que vivem falando mal de outras pessoas. Fuja dessas rodas onde as pessoas ficam falando mal. Falar mal do outro é destruir o outro, é destruir a reputação, a imagem, a oportunidade da pessoa.
E isso de maneira sorrateira. Quem fala mal dos outros pelas costas é uma pessoa que também vai fazer isso com você. Então fuja dessas rodas em que as pessoas fazem fofocas, falam mal a respeito dos outros, eles só vão tomar o seu tempo e não vão chegar a lugar nenhum. Ou melhor, vão chegar a um lugar longe de Deus. 18. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Esse versículo 18 é o convite de Deus para nós, que nós sigamos numa estrada em que a luz vai brilhando até ser um dia claro. Esse é o caminho de Deus para a nossa vida, aqueles que querem segui-lo. 19. Mas a estrada dos maus é escura, como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. 20. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. 21. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. 22. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Veja que se você, versículo 21, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. 22, elas darão vida longa e saúde. Se você entende as palavras da sabedoria, você vai ter vida longa e saúde. 23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tem uma outra versão que diz assim: de tudo que você precisa cuidar, cuide do seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, a ideia de cuidar do coração é justamente o que está aqui nessa versão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que você tem guardado no seu coração? Mágoa, rancor, ódio? Você tem guardado ressentimento? Fica sentindo de volta coisas que já aconteceram há muito tempo atrás que alguém disse para você? Largue o ressentimento. Largue a mágoa, a raiva, a ira. Largue também a inveja. Nunca se compare com alguém. Deus chamou você de maneira especial para cumprir o propósito que Ele tem para você. Você não precisa carregar inveja de ninguém. Deus tem um plano melhor para você mesmo, para você mesma. Então, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pense que você é imagem de Deus, que Deus ama você, que Deus tem um propósito para você, que Deus quer o seu bem e que se você o buscar, Ele está perto de você para ajudar você a encontrar o melhor caminho para você. 24. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. 25. Olhe firme para frente. Veja, olhe firme para frente, não fique olhando pelos lados, para a vida dos outros. Olhe para frente, para a sua própria vida. Olhe firme para frente com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Se aconteceu alguma coisa que deu errado, não abaixe a cabeça envergonhado. Continue olhando firme para frente. 26. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Então, planeje, fale com Deus, coloque os seus planos e peça ajuda para Deus. Versículo 27. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Deus abençoe a sua vida e o seu dia grandemente. Amém e amém.